é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. No caso específico daquele que se encontra momentaneamente recolhido em um estabelecimento de internação coletiva, ele perdeu a sua individualidade. A internação coletiva é um desapossamento de alguém da sua condição normal de convivência íntima, no recôndito do seu lar, com a sua família, com seus amigos, com seus filhos, com seus pais, com todos aqueles que constituem o plexo da sua afetividade. Ele é, portanto, um cidadão carente de um plus de apoio, de um plus de suporte. E aí essa assistência que se dá não é apenas de caráter religioso, não. É também uma assistência de caráter psicológico. Uma assistência reestabilizadora daquele que está normalmente, embora em caráter momentâneo, fora das suas condições normais de estabilidade. Presta ajuda às pessoas, como na vida espiritual. A vida espiritual nos fortalece muito, que às vezes a gente está embaixo e uma palavra amiga nos levanta. Aquele que acredita, por exemplo, na existência de Deus e no conforto que a ideia de Deus lhe proporciona, nada melhor do que receber num momento de aflição aquela palavra de conforto e alivia em muito aquela tensão momentânea porque está passando o internado. Já começou o processo de formação da lista tríplice para a escolha do novo Procurador-Geral da República. A lista é uma iniciativa da NPR e nos últimos anos tem servido de referência para a indicação do Procurador-Geral da República pelo Presidente da República. Em 2001, a Associação Nacional dos Procuradores da República realizou a primeira votação para a composição da lista tríplice, que foi encaminhada ao então presidente Fernando Henrique Cardoso. Na época, Fernando Henrique não escolheu nenhum dos 3 nomes indicados. Já no atual governo, o presidente Lula indicou o Procurador-Geral da República por 3 vezes, com base na votação realizada pela NPR para a formação da lista tríplice. A questão da escolha do chefe do Ministério Público Federal é uma questão relevante para a nossa categoria e ela vem sendo debatida já há 35 anos com a criação da Associação Nacional dos Procuradores da República. Essa discussão amadureceu e alcançou a Constituinte de 88, mas naquele contexto político ainda não foi possível fazer constar da Constituição essa prerrogativa de os próprios membros do Ministério Público escolherem o chefe da sua instituição. A Constituição de 88 proporcionou um novo desenho para o Ministério Público e ela promoveu um avanço sensível da nossa instituição, mas não chegou a esse ponto ainda. Essa questão tem sido amadurecida nos debates dentro da instituição, dentro do corpo social dos Procuradores da República, e em 2001 a NPR tomou a iniciativa de fazer uma consulta entre os seus próprios associados, isso no contexto do governo Fernando Henrique Cardoso. Nós fizemos ali a primeira consulta à classe para aferir quais os colegas mais legitimados a dirigir a instituição. Esses 3 nomes inicialmente foram encaminhados ao presidente Fernando Henrique Cardoso, que, infelizmente, naquele momento, não foi sensível aos reclames da categoria e não considerou a nossa lista para a nomeação do chefe da instituição. Já no contexto do governo Luiz Inácio Lula da Silva, nós realizamos a segunda consulta com o colega Cláudio Fonteles encabeçando a lista dos candidatos mais legítimos a dirigir a instituição, e o presidente Lula foi sensível à categoria e nomeou o Dr. Cláudio Fonteles para Procurador-Geral da República. Esse procedimento ocorreu novamente com a nomeação do colega Antônio Fernando e também com a sua recondução. Nesses 3 episódios, houve a consulta à classe e essa consulta foi prestigiada pelo presidente da República. A importância do processo eleitoral é aferir a legitimidade do colega do Ministério Público, do nosso associado que é membro do Ministério Público, para dirigir a instituição. São 2 aspectos importantes. Ele tem que ter autoridade do ponto de vista administrativo, o que decorre da Constituição e da lei, e deve ter autoridade entre os seus colegas, não é? Traduzida na legitimidade do seu nome e da sua conduta no corpo de associados. Isso fará do Procurador-Geral da República um colega muito mais forte, um membro do Ministério Público muito mais forte
na direção do Ministério Público Federal, o que é bom para os procuradores e é bom para a sociedade brasileira. Este ano são candidatos à formação da lista tríplice o Procurador da República Bleu Yassine Dalou e os subprocuradores-gerais da República Eitel Santiago, Ela Vieco de Castilho, Roberto Gurgel e Wagner Gonçalves. A eleição ocorrerá no dia 21 de maio, das 10 da manhã às 6 da tarde, em todas as unidades do Ministério Público Federal e na sede da NPR. Todos os membros da instituição associados à NPR podem votar. As informações estão disponíveis no endereço eletrônico www.anpr.org.br/lista tríplice. A lista com os nomes dos 3 mais votados será entregue pelo presidente da NPR ao presidente Lula. Existe no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição que oficializa a lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral da República, como já acontece em outras instâncias do Ministério Público. Essa emenda à Constituição corrigirá uma disparidade, uma injustiça com a nossa categoria, na perspectiva de que todos os órgãos do Ministério Público, em todo o país, elegem os seus chefes. Isso acontece nos Ministérios Públicos dos Estados, acontece no Ministério Público do Trabalho, no Ministério Público Militar e também no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Somente no Ministério Público Federal não há essa possibilidade de os membros do Ministério Público Federal elegerem o seu chefe. E nós pretendemos corrigir essa distorção com a aprovação dessa medida importante que é a emenda à Constituição. O Ação Pública termina aqui, mas você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail açãopublica@anpr.org.br e assistir a esta e outras edições do programa no endereço eletrônico www.anpr.org.br. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.